bem com vocês? Então, eu sou a Mica Araújo e esse é o Livrando Mundos. Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre O Feiticeiro de Terra-Mar, da Ursula Le Guin, que foi um lançamento de 2016 da editora Arqueiro, mas que foi publicado originalmente em 1968. Esse é um livro um tanto quanto velho, mas que nos traz uma história de magia fantástica e bem original. Durante toda essa história, a gente vai percebendo diversos pedaços ou diversas características que fazem parte de muitos dos livros de fantasia que a gente conhece, que eu já li e já conheci. A gente vai percebendo de onde que saiu aquelas peculiaridades que a gente encontrou em alguns dos livros de fantasia. Então, nesse livro, a gente vai conhecer o nosso protagonista, que é o Jet, ou Get, ou Gavião, que é como todo mundo chama ele. Então, esse menino, que na verdade a gente começa o livro já sabendo que ele é um grande mago, só que a autora nos faz voltar lá para o início da história e nos conta de onde que ele saiu, vai contar desde quando ele era pequenininho, como que esse mago, esse feiticeiro bem poderoso, como que ele chegou até lá. Esse é só o primeiro livro, né? Acho que é uma trilogia, uma quadrologia, não sei. Mas é um livro bem pequeno, que é só a introdução de toda essa história. Então, nós encontramos o Gavião aqui de início com a sua tia, porque ele é um órfão, então ele é cuidado por essa tia. E a tia dele é meio que uma bruxa. E ele ajuda ela a cuidar das ovelhas, dos rebanhos, dos animais lá que ela tem. E um dia o Jet percebe que a tia dele fala uma palavra um pouco diferente. E que ao pronunciar essa palavra, os animais começam a obedecer a ela e seguir ela por onde quer que ela vá. Então ele memoriza essa palavra e outro dia, quando é ele que está cuidando desses animais, ele pronuncia essa palavra. E quando ele vê que funcionou, né? Que surtiu efeito ele pronunciar, todos os animais saem correndo atrás dele e obedecendo ele. E é quando a tia dele percebe, né? Que ele tem despertado esse lado de magia. E desse momento em diante, o Jet vai mudar totalmente, assim, de vida. Vai mudar de rotina, de lugar e tudo mais. Ele vai ser encaminhado para ser o aprendiz de um mago lá daquela região. Só que desde o início nós percebemos uma característica muito chata nesse personagem. Ele é um pouco arrogante, ele se acha demais, ele quer sempre ser melhor do que os outros e quer sempre provar isso, de que ele é melhor, e ele parece ser um menino bem birrento. E eu odiei muito esse personagem no começo. Eu ficava, meu Deus, não acredito que eu tô lendo isso, que menino chato, meu Deus do céu. Mas isso foi mudando durante a leitura e mais pra frente eu vou falar um pouquinho pra vocês como que melhorou o meu relacionamento com o Gavião. Bom, e lá junto com o mago, ele vai conhecer uma garota que ela é uma espécie de bruxa ou aprendiz de bruxa, algo do tipo. E ela incentiva ele a fazer um feitiço diferente, que é um feitiço que conjura uma coisa bem poderosa, né? Que chama coisas das trevas e tal, coisas mortas. Então, esse é um feitiço bem complicado e que está acima dos conhecimentos do Gavião nesse momento, porque ele ainda está na introdução de todo o estudo e tudo mais. Mas mesmo assim, ele quer provar para essa menina que ele é inteligente, que ele é o melhor e que ele sabe fazer esse feitiço. Então ele vai lá na casa do mago, ele procura lá nos livros e aprende a fazer esse feitiço. Só que quando ele conjura esse feitiço, ele tem uma consequência muito grande. Então depois disso, ele tem que arcar com as consequências do que conjurar esse feitiço causou. Então o mago pede para ele ir para a ilha de Terra-Mar, que é onde fica a escola de magia. Então nós vamos acompanhar o Jet, o Gavião, indo para essa escola de magia. E lá nessa escola ele conhece dois garotos. Um se torna o seu melhor amigo e com o outro nasce entre eles uma rixa e ele fica meio disputando
quem é mais inteligente do que quem é melhor do que quem. E é uma parte bem cansativa da história, bem chata. Mas é por esses acontecimentos que vai acontecer uma coisa bem importante aqui nessa história. Em determinado momento, eles dois entram em uma espécie de batalha para mostrar quem é melhor do que quem. E o Gavião, para provar que sabe fazer um feitiço bem mais elevado do que esse garoto, que já está assim, numa série mais elevada do que a dele. Porque assim, o Gavião ele tá na introdução do curso, digamos assim. Ele tá no início, tá começando a ter as primeiras aulas. E esse menino, quando ele chegou, ele já estava lá. Então ele tá mais adiantado nos assuntos, tá mais adiantado nas práticas de magia. Mas o Gavião, ele quer porque quer provar que ele é melhor, que ele sabe mais. Aí, nessa disputa entre eles dois, ele acaba que conjurando aquele mesmo feitiço que ele fez quando estava lá com o mago. E ao conjurar esse feitiço, ele liberta uma coisa obscura, uma espécie de sombra, que a partir desse momento vai ficar perseguindo o Gavião aonde quer que ele vá, se ele chegar a sair das propriedades dessa escola. Porque em volta dessa propriedade tem uma espécie de muro mágico que impede dessa coisa obscura, dessa sombra, entrar atrás dele. Aí, depois que isso acontece, nós vemos que as atitudes e a forma de pensar dele vai mudando, né? Ele meio que amadurece depois de ter cometido esse erro, porque a consequência é bem grave, né? Ele ficou bem machucado, porque quando ele conjurou essa sombra, ela pulou em cima dele, começou a machucar ele, a rasgar, e ele ficou com várias sequelas. Então, depois disso, ele mudou totalmente, tanto em relação a ele mesmo, quanto em relação a todo mundo que estava em volta dele, né? Não falava mais com ninguém, ele ficou um garoto bem recluso. Aí, em determinado momento, ele vai saindo dessa escola, depois que ele se forma, e nós vamos acompanhar a trajetória dele em toda a Terra-Mar, em todos os lugares que ele precisa ir, a gente vai acompanhando, e a angústia e tudo mais. É um livro bem interessante. Quando passa daquela parte que ele para de ser aquele menino chato e birrento, arrogante e prepotente, aí o livro começa a melhorar. Não que estivesse sendo ruim no início, é porque o personagem era chato no começo e causava um certo desconforto na hora de ler. Sei lá, eu ficava, ai meu Deus, não acredito não que esse menino vai ficar o tempo todo desse jeito, chatinho desse jeito. Mas ainda bem que depois melhorou e a leitura melhorou. Ele cresceu como pessoa, ele amadureceu e mudou as atitudes dele. Isso fez eu me apaixonar por esse personagem. Interessante como você passa de odiar o personagem a amar dentro de menos de 200 páginas, né? Então, essa é uma leitura que não é um tanto quanto fluida, né? É um pouquinho parada, mas que é bem pequenininho, né? Menos de 200 páginas. E que você consegue embarcar nesse mundo, você consegue entrar e vislumbrar todos os cenários que a autora passa pra gente. Nesse livro nós temos alguns elementos parecidos com O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss, e eu pude imaginar de onde foi que ele conseguiu tirar a base para toda aquela história. Aquele princípio de o nome verdadeiro de todas as coisas. Que se você sabe o nome daquela determinada coisa, você tem poder sobre ela. Então, eu esqueci até de falar. Quando eles completam 13 anos, eles são renomeados, né? Eles ganham um novo nome. E esse é o nome verdadeiro deles, que eles têm que guardar e só falar para quem eles realmente confiem. Então, quem souber desse nome vai ter poder sobre ele ou sobre a coisa que sabe o nome. Por exemplo, em O Nome do Vento, o título já diz O Nome do Vento. Então, se você sabe o nome do vento, o nome verdadeiro, você tem poder de controlar o vento. E aqui o princípio é o mesmo. E diferentemente de o livro de Patrick Rothfuss, esse daqui é um livro bem direto, né? A Ursula Le Guin, ela
não foi dando voltas para falar alguma coisa, para explicar pra gente. Ela foi bem direta. É tanto que aqui, quando a gente passa pelas partes de aula na escola, acredito que umas 50 páginas desse livro é sobre aulas. Então, ela é bem direta, o que simplifica muito e melhora, né? Para não ter que ficar rodeando e rodeando e rodeando para explicar uma coisa. Bom, como eu falei, esse aqui é o primeiro livro dessa trilogia, né? O segundo livro, ele já foi lançado aqui nesse ano. E eu vou ver se consigo ele, né, para poder dar continuidade a essa série que eu achei bem legal. E eu quero ler mais coisas da Ursula Le Guin, que eu gostei bastante dela. Para O Feiticeiro de Terramar, eu dei 5 estrelas e super recomendo. Então é isso, se você gostou da resenha, eu peço que você curta o vídeo. Se você também leu O Feiticeiro de Terramar, me conta aqui embaixo o que foi que você mais gostou. Se você já leu algum outro livro da Ursula Le Guin que quiser me indicar, eu vou gostar bastante de dar uma olhada. Não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para sempre que aparecer vídeo novo você ficar sabendo. E um beijo e até a próxima. Tchau!